Oi, pessoal. Normal, cheio de livro aqui atrás, faz parte. Eu quero falar de um salmo que é tão óbvio e ao mesmo tempo tão maravilhoso. O Salmo 23. Mas eu quero destrinchar o Salmo 23 teologicamente, contextualizadamente. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na Bíblia Católica ele está em outro lugar. Se eu não me engano, ele tá no Salmo 24. Foi trocado, tá? Mas na Bíblia Evangélica está no 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse primeiro versículo ele é interessante porque na Bíblia King James, em inglês, diz assim: I shall not want. Eu não terei falta de nada, eu não terei desejo de nada porque ele me é suficiente. Já é uma outra ideia do nada me faltará, que não chega nem a faltar, porque não há nem o desejo de. Porque Deus completa tanto o salmista espiritualmente que ele nem se preocupa em ter algum tipo de desejo de alguma coisa, porque Deus o completa. Então é interessante a tradução do King James, é bem interessante. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. É interessante porque o salmista fala sobre elementos da natureza, o mato e a água, que são duas coisas que magisticamente, em outras religiões, têm um significado muito grande de descarrego, de limpeza espiritual. Aliás, saiu uma pesquisa, não sei se foi na Vida Simples, em alguma dessas revistas, que pessoas que moram em lugares que têm mato vivem mais tempo, vencem a depressão e são mais felizes. Então, o que ele está falando aqui já é um antidepressivo, ele está dando remédio para antidepressivo. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha o comprometimento de Deus com esse cara. Porque o salmista Davi ele era um adorador, ele tocava harpa. E quando ele tocava harpa para Saul, que foi um rei que veio antes dele, os espíritos que atormentavam Saul iam embora. Por quê? Porque quando a gente toca música, existe uma frequência que limpa o ambiente, limpa a nossa alma. Então, como o Davi era um adorador, ele diz o seguinte: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, ele tinha um compromisso com Deus. E Deus, por amor ao nome dele e por amor a Davi, por ser um adorador, cuidava para que Davi não se desviasse do caminho da justiça. Refrigera a minha alma. Sabe quando a gente está com a cabeça fritando? É disso que ele está falando. Que no momento em que ele entra em contato com Deus, através da meditação ou da oração, ou qualquer metodologia que a gente use, porque cada um usa a sua metodologia, refrigera, refrigera. E refrigerar tem a ver com uma parte até escatológica, porque existe uma estrutura dentro da teologia. Eu, como sou teóloga, estudei teologia, fiz faculdade de teologia, obviamente. Tem uma parte que a gente estuda chamada pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Pneuma, o ar. Refrigera minha alma quer dizer o seguinte, sabe? Os rabinos na Torá dizem que quando Deus criou o homem e ele respirou e o homem virou uma alma vivente, é como se Deus desse um beijo na gente mesmo. É intimidade. Então, quando Davi está dizendo refrigera minha alma, é que o Espírito Santo está entrando nele, Deus está entrando nele e fazendo ele respirar um ar novo. Isso é muito misterioso. A intimidade de um adorador com Deus é uma coisa muito louca, cara.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado são duas coisas diferentes, porque a vara, de, é, de uma certa forma, ela educa, né? Ela disciplina, e o cajado puxa. Então a confiança de Davi é que ele não tem medo da morte, porque Deus vai cuidar dele incondicionalmente. A concepção de Davi sobre morte é completamente diferente do que a igreja criou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aliás, estava vendo aqui a astróloga, que eu gosto muito do canal dela no YouTube, ela falando que não sei qual planeta está retrógrado agora e que a gente tem que lidar com as nossas sombras. Davi estava dizendo assim para Deus: ainda que eu tenha que olhar para as minhas sombras, porque veja, Davi era um cara de guerra, tinha sangue nas mãos de Davi, tanto que Deus disse para ele: você não vai construir um templo, você é um homem de guerra. Isso vai ficar para a próxima geração. Então, Davi era um cara que tinha sombras, tinha culpas, tinha questões muito sérias que carregavam ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu tenha que olhar para as minhas sombras, ainda que eu me sinta pecador, traduzindo a palavra pecado, errar o alvo, não é do jeito que a igreja também fala, não. Ainda que eu tenha que entrar em contato com a parte mais negra minha, você vai me guiar, Deus. Eu confio na tua guiança. Muito fantástico esse salmo, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Tem a ver com proteção espiritual. Não devia ser fácil, né? Ser um homem de Deus, ser um arpista, ser um adorador e ser um rei. Tinha muita inveja, tinha muita coisa. Aliás, tem lugares aqui eu não vou lembrar o salmo agora que ele diz que até os próprios irmãos dele odiavam ele, a própria família dele odiava ele. Quantos de nós não passamos por isso? Aliás, a Paty Cândido e o Bruno Jimenez, do Luz da Serra, o Bruno fala muito isso, que a primeira sombra que a gente tem que vencer é a família. Porque às vezes a família faz a gente remar contra a maré. Ao invés de a gente ir a favor da maré, eles nos castram. Porque eles não querem que ninguém saia de dentro daquele cubículo de tradição. O que é normal, não tem nada de errado nisso. Mas isso precisa ser mudado. Quer dizer, tem algo de errado nisso e isso precisa ser mudado. Prepara uma mesa perante os meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. A unção com óleo era uma coisa muito específica no Antigo Testamento, sabe por quê? Porque só os sacerdotes, depois que completavam 30 anos, eram levados para uma montanha e o sacerdote anterior ungia com óleo e ia escorrendo. Porque o que significa unção? Né? O que significa unção? É o preparo, é o cheiro, é o óleo que vem limpando as orelhas, os olhos, a cabeça, vem trazendo toda a presença de Deus para a purificação e para a preparação desse cara para ele ser um sacerdote. Então, se Davi está dizendo que ele é ungido com óleo, aí tem coisa. Porque na época de Davi, no Antigo Testamento, as coisas eram muito separadas. Tinham os sacerdotes, os profetas e os reis. Lá na epístola de Pedro é que ele vai dizer: nós somos reis e sacerdotes a partir de Cristo, a partir do sacrifício de Cristo. Então, quando ele diz unges a minha cabeça com óleo, ele está dizendo o seguinte, que ele confia que Deus vai cuidar dele como se ele fosse um sacerdote, exatamente por ele ser um adorador. E o meu cálice transborda. Ou seja, ele acredita na abundância, que Deus nunca vai abandoná-lo.
E por último, certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor. O que é bondade e misericórdia me seguirão? Olha só isso. Imagine que você está andando na rua e bondade e misericórdia estão com você o tempo inteiro. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que é a casa do Senhor? Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele acreditava que ele ia viver muito tempo. É isso que quer dizer. Habitarei na casa do Senhor por muitos dias. Ou seja, terei a oportunidade de por muitos anos adorar a Deus. Era isso que ele estava dizendo. Esse cara devia ser apaixonado por Deus, né? Salmo 23, hein? Bonito.